Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui para gravar mais um ATPC formativo da série de muitos, né? Hoje a gente vai trabalhar com a última competência da BNCC prometida, que é a competência 1, e o caminho escolhido para percorrer essa trajetória foi um caminho com as músicas, né? Coisa que eu já havia comentado com vocês, que estava aí engatilhado, pensei em como que poderíamos fazer esse trabalho com músicas e naveguei um pouco pela internet, fui nas prateleiras, peguei alguns livros didáticos também para a gente ter suporte e reflexão para discutir um pouco sobre tudo isso. Então, vamos lá, né? Mais um ATPC formativo e hoje sobre música. Como de costume, convido todos vocês a participarem na interação para que a gente possa ter um caminho de comunicação. Lembrando também que o chat está aberto para que vocês possam colocar os comentários, dicas e sugestões. Bom, para a gente começar a conversa aqui, eu escolhi um vídeo de sensibilização que se chama A História do Mundo em 2 minutos. Na verdade, é uma junção de imagens que tem como objetivo contar a história do mundo. É um exercício interessante que a gente pode até construir em sala de aula com os nossos estudantes, né? É uma proposta que dá para a gente fazer toda ela virtual. Então, vamos ver e aí depois a gente conversa. Muito interessante o vídeo, né, pessoal? E eu escolhi ele exatamente porque eu considero essa competência 1 da BNCC uma das mais complexas, por isso até mesmo que acabei deixando ela por último. Quando a gente olha para tudo que ela prevê, né, vamos fazer aqui a leitura. Então, a competência 1, analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes da natureza científica. Gente, quando eu tomei contato com essa competência 1,
lá das Ciências Humanas, da BNCC, eu falei, gente, agora vai ser complicado mesmo, porque analisando, né, tudo que prevê essa competência, e depois a hora que a gente começa a ler as habilidades que se desdobram para fazer essa competência acontecer, a gente acaba percebendo que estamos num campo de múltiplas possibilidades, né? E aí eu acabei, né, enrolando para deixar ela por último, né, para que ninguém ficasse assustado. E esse vídeo da história do mundo contada em 2 minutos, eu acho que é muito interessante porque retrata bem pra gente essa multiplicidade de possibilidades do epistemológico, do científico, do tecnológico e como é que a gente se posiciona criticamente sobre todas essas questões que estão sendo aí colocadas, né? Quando então decido, né, fazer esse ATPC formativo sobre música, eu fiquei pensando por qual caminho poderia começar isso com vocês, né? E aí eu primeiramente fui lá no material que foi disponibilizado na semana de replanejamento, onde a gente tem as habilidades que estão previstas para serem desenvolvidas no segundo bimestre, né? Mas eu achei muito evasivo, eu achei que não é por aí o caminho, pelo menos eu não gosto desse caminho, e eu considero que o processo criativo de cada professor e o repertório de cada professor é muito importante, e daí às vezes a gente até acaba, né, ferindo um pouco isso. A partir daí, eu peguei e fui atrás, né, de materiais, levantei alguns livros didáticos de filosofia, outros de sociologia, e fui atrás também do material da secretaria que a gente tem recebido, que é o guia de transição do ensino médio, né? Mas sabe o que acontece, pessoal? Eu acabei que escolhi fazer alguns recortes apenas dos livros didáticos, e aí a gente vai conversando e eu vou justificando isso com vocês, porque eu achei que esse era o caminho mais interessante. E aí eu já vou fazer aqui um combinado com vocês, tá? O que acontece? Algumas das músicas eu selecionei imagens, né, os clipes ou então a imagem dos artistas cantando as canções e deixei a referência. Se no YouTube a gente tiver problema com o direito autoral da música e por acaso o Gilson precisar fazer a edição e tirar a música, fica já o link para vocês. Eu espero que isso não aconteça, né? Vou deixar aí e aí depois a gente descobre, tá bom? Bom, então a estrutura que eu trago aqui para a gente conversar é essa. Eu coloquei a capa do livro para que vocês consigam encontrar, o capítulo onde está, e aí eu trago aqui para a gente conversar, né, brevemente também, para não ficar nada muito cansativo. Então, olha só, no livro que está lá na coleção Vereda Digital da Maria Lúcia, que é o Filosofar com Textos, Temas e História da Filosofia, a gente encontra a música Construção e ela é utilizada para fazer uma apresentação sobre qual a possibilidade de se refletir sobre os operários na construção civil, acidente de trabalho e a questão da morte real e simbólica. Então, vem esse trecho dentro de um contexto que fomenta o pensamento e a reflexão sobre o capítulo que é Trabalho e Lazer. No livro 10 lições de Sociologia, do Gilberto Dimenstein, lá no capítulo 4, Mundo Real, Mundo Urbano, a gente encontra uma proposta de atividade onde aparece trechos das canções Saudosa Maloca e Abrigo de Vagabundos, do Adoniran Barbosa. É interessante porque vem com uma proposta, né, seguida de atividade e faz com que esse capítulo, Mundo Real, Mundo Urbano, fique um pouquinho mais completo, seguindo aí a tradição da música brasileira. No livro da editora Pax, Filosofia por uma Inteligência da Complexidade, a gente encontra lá no capítulo 2 da unidade 2
O Nascimento da Consciência Filosófica, a letra da música Ideologia, do Frejá com o Cazuza, né? Ela é apresentada como uma intenção de fomentar os pensamentos sobre o conceito de ideologia, dialogando com os conceitos de consciência crítica e senso comum que são abordados no capítulo. Então, eu encontrei o clipe original da música para a gente ouvir, afinal a gente está falando de música, né? A gente precisa ouvir, aproveitar, se deliciar, né, com essa arte fantástica que é a música. Então, vamos ouvir Cazuza, Ideologia. Partido e as ilusões estão todas perdidas. Os meus sonhos foram todos vendidos tão barato que eu nem acredito. Eu nem acredito que aquele garoto que ia mudar o mundo frequenta agora as festas do Ramonde. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Eu quero uma pra viver. O meu prazer agora é risco de vida. Meu sex and drugs não tem nenhum rock and roll. Eu vou pagar a conta do analista pra nunca mais ter que saber quem eu sou. Saber quem eu sou. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Pois aquele garoto que ia mudar o mundo, agora assiste a tudo em cima do muro. Em cima do muro. Meus heróis morreram de overdose. Meus inimigos estão no poder. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ideologia pra viver. Ideologia, eu quero uma pra viver. Ainda nesse livro, pessoal, a gente tem a letra da música Admirável Gado Novo,
onde ela vem na sequência da atividade com a mesma intenção, né, de fomentar os pensamentos sobre o conceito de ideologia, dialogando com os conceitos de consciência crítica, de senso comum, que foram abordados no capítulo. Também achei o clipe original do Zé Ramalho e vamos assistir. Vocês que fazem parte dessa massa que passa nos projetos do futuro, é duro tanto ter que caminhar e dar muito mais do que receber, e ter que demonstrar sua coragem à margem do que possa parecer, e ver que toda essa engrenagem já sente a ferrugem de comer. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Lá fora faz um tempo confortável, a vigilância cuida do normal. Os automóveis ouvem a notícia, os homens a publicam no jornal e correm através da madrugada. A única velhice que chegou, demoram-se na beira da estrada e passam a contar o que sobrou. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. O povo foge da ignorância, apesar de viver tão perto dela, e sonham com melhores tempos idos. Contemplam essa vida numa cela, esperam nova possibilidade de verem esse mundo se acabar. A Arca de Noé, o dirigível, não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Não voam, nem se pode flutuar. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Vida de galo, povo marcado e povo feliz. Professores de filosofia, gostaria de chamar a atenção de vocês para esse livro do Ricardo Milani, Diálogo, Primeiros Estudos em Filosofia. Esse livro traz para a gente um exemplo de como se trabalhar com a música, com a poesia, na sensibilização, nas aberturas de unidades e de capítulos, tá?
É riquíssimo o trabalho que o Ricardo Milani fez, né, nessa obra. E aí eu peguei só lá no comecinho algumas coisas, porque o livro é recheado demais. É um presente para a gente quando a gente estiver procurando para desenvolver, né, os conteúdos, alguma ideia de música em sala de aula. A primeira que aparece é a Refazenda, do Gilberto Gil, na unidade O Que é Isso? Eu nem vou me aprofundar muito aqui, fica aí as referências para que vocês vejam depois. Lá no capítulo 4 aparece Caetano Veloso com a Cajuína e uma reflexão sobre a questão, né, da existência, o que é essência de algo. A gente tem lá no capítulo 5 Vinícius e Tom, A Felicidade, onde vocês podem encontrar, né, uma reflexão sobre a efemeridade da felicidade. A gente tem Cartola com O Sol Nascerá, numa unidade que questiona o que são os valores. Nessa parte, né, a gente tem uma reflexão sobre a vida. E aí a gente vai pensando nas coisas boas e ruins, tudo que a canção nos traz. Então, já que apareceu Cartola aí pra gente se deliciar, não que Caetano e Gil, né, e Vinícius não fossem deleites, mas vamos ouvir um pouquinho de Cartola, O Sol Nascerá. Pretendo levar a vida, foi chorando, eu vi a mocidade perdida, a sorrir eu pretendo levar a vida. A mocidade perdida, fim da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Eu vi a mocidade perdida, fim da tempestade, o sol nascerá, fim desta saudade, hei de ter outra alguém para amar. A sorrir eu pretendo levar a vida. Eu vi a mocidade perdida, eu vi a mocidade perdida. Bom, em continuidade aqui das reflexões filosóficas, a gente toma contato com o livro do Silvio Galo, Filosofia, Experiência do Pensamento. Nesse livro também, pessoal, a gente encontra um trabalho muito rico com poesias e músicas para sensibilização aos temas que serão trabalhados. Logo na abertura, no capítulo 1, Filosofia, o que é isso? A gente se depara com a música Tô, do Tom Zé, e essa música ela vai nos estimular a pensar como é que a gente coloca, né, em jogo uma série de situações que parece ser incongruente, né? Onde alguma coisa parece que não vai se encaixar. E o pensamento filosófico é semelhante a isso, né? E ele muitas vezes nos tira do lugar. Vamos ver um pouquinho do Tom Zé e aí depois eu converso um pouquinho mais com vocês sobre este livro. Tô bem de baixo pra poder subir, tô bem de cima pra poder cair, tô dividindo pra poder sobrar, desperdiçando pra poder faltar, devagarinho pra poder caber,
bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Suavemente pra poder rasgar, olho fechado pra te ver melhor, com alegria pra poder chorar, desesperado pra ter paciência, carinhoso pra poder ferir, lentamente pra não atrasar, atrás da vida pra poder morrer. Eu tô me despedindo pra poder voltar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Tô bem de baixo pra poder subir. Tô bem de cima pra poder cair. Tô dividindo pra poder sobrar. Desperdiçando pra poder faltar. Devagarinho pra poder caber. Bem de leve pra não perdoar. Tô estudando pra saber ignorar. Eu tô aqui comendo para vomitar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. Eu tô te explicando pra te confundir. Tô te confundindo pra te esclarecer. Tô iluminado pra poder cegar. Tô ficando cego pra poder guiar. 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 A vitória da diferença. Aê, Madureira de Pinho. Mestre Tom Zé. Pois é, né, pessoal? Eu tô aqui tentando montar um ATPC sobre música bem dinâmico. No final eu vou explicar para vocês tudo que está se passando aqui na minha cabeça, tá? Bom, vamos continuar. Lá no capítulo 3, a gente encontra a canção Quanta, do Gil, que também belíssima, né? O capítulo fala de ciência e arte, e aí a gente começa a ver as relações que o Gilberto Gil estabelece entre a arte e a ciência, e quando a gente leva essa canção para a sala de aula, a gente vê um monte de ponto de interrogação, e ela serve como uma ótima sensibilização, porque os estudantes, né, se envolvem e tentam compreender um pouco dessa poesia quanta que o Gilberto Gil traz. Lá no livro há toda uma relação com as reflexões voltadas à existência humana e as suas conexões com a arte e com a ciência. Seguindo, a gente tem, falando de Gilberto Gil ainda, a canção Super-Homem, a canção, e lá a gente tem um trabalho muito bem elaborado, onde no capítulo 3 é tratado as questões de corporeidade, gênero e sexualidade como formas de ser. E a canção, ela vai falando dessa porção mulher, dessa porção homem que todo ser humano carrega em si. E isso é, assim, muito interessante, né? Bom, para mim essa música é de arrepiar. Todo mundo deve conhecer e explorar bastante também. Na sequência, gente, eu queria chamar a atenção para esse livro aqui, o Ética e Cidadania, né? O que acontece? Esse livro aqui inteiro, ele tem, na finalização de cada chamada, as sugestões de músicas, tal como eu recortei aí para vocês, onde tem a música Metamorfose Ambulante, do Raul. E o que acontece? Acaba que vira um manual também, né, de músicas
dentro das temáticas da filosofia, principalmente da ética e da cidadania, para a gente trabalhar. Então, professores de sociologia, por favor, não fiquem chateados, né? Essas dicas, né, esses caminhos que eu tô dando, que estão nos manuais de filosofia, elas também servem e dão subsídios para o trabalho de sensibilização com o uso de música promovido, né, nas aulas de sociologia também, tá? Então, para a gente ir para mais uma canção, eu queria conversar com vocês sobre uma homenagem que foi produzida para o Raul Seixas com a produção desse vídeo que a gente vai assistir agora, da Metamorfose Ambulante. Vamos assistir e aí depois, no final, a gente conversa e já parte para a reta final dessa formação, beleza? Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou um ator. É chato chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, amanhã lhe tenho amor. Lhe tenho amor, lhe tenho horror, lhe faço amor. Eu sou
prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. É do que ter aquela velha opinião, aquela velha opinião formada Bom, eu acredito que vocês já conheciam esse vídeo do Raul. Se não, você viu que bacana, que legal, né? Eu gosto muito. E os estudantes também gostam. Já trabalhei bastante com esse vídeo em sala de aula e a gente tem, assim, uma reação positiva sobre o uso deles. Mas vamos lá, gente. Agora chegou a hora da verdade, chegou a hora da gente conversar, porque afinal... alguns podem estar se perguntando o que isso significa. A Érica pegou esse monte de livro, recortou esse monte de possibilidades de trabalho com música. E o que é isso? Que TPC é esse? Que formação é essa? Bom, pessoal, o que acontece? Quando eu disse para vocês que eu escolhi por esse caminho, é porque eu acredito que o livro didático, ele é um material que nos ampara. É a ele que a gente recorre, né? A gente está o tempo todo recorrendo ao Google. O Google muito nos ajuda, né? Não tem o que dizer sobre isso. Mas o livro didático, os livros didáticos, eles acabam sendo manuais de referência para o desenvolvimento do nosso trabalho. Então, o que acontece? Quando eu disse que eu não ia trazer os exemplos das situações que vocês estão trabalhando em sala de aula, né, nas salas de aulas virtuais aí com os estudantes de vocês, é porque eu acredito que a partir do trabalho que vocês estão elaborando e desenvolvendo, fica a possibilidade de recorrer a esses estudos todos. Quando eu comecei a elaborar tudo isso, eu até pensei, né, em voltar a resgatar o nosso currículo capa preta, que está no seu último ano de existência, porque no ano que vem a gente entra no currículo paulista do ensino médio. Mas eu acredito que não é necessário, né? Porque a gente sabe, a gente está cansado de saber que todo o trabalho proposto lá no currículo capa preta para filosofia está dentro de sequências didáticas que estão dentro das situações de aprendizagens que foram elaboradas lá no material antigo do São Paulo Faz Escola e aqui também, né, nesse novo material, embora a gente tenha tão poucas páginas, mas a gente tem um caminho, né, desenvolvido, muito mais esclarecido isso lá no guia do professor que a gente só recebe em PDF, o que é triste, né? Porque a gente gosta, né, dessa coisa de pegar o material, de grifar, de estudar e tudo mais. Então, o que acontece? Por que eu fiz tudo isso? Para mostrar para vocês que a gente tem um rico repertório de materiais onde a gente deve estar sempre consultando, né? Às vezes nos faltam ideias e os livros didáticos estão repletos de ideias para ajudar a gente na construção dos nossos materiais. Pessoal, eu queria conversar com vocês um pouco do quanto que a gente deve agradecer essa liberdade de produção, né, acadêmica, de cátedra, na elaboração das nossas aulas, porque a gente pega lá a imagem, põe a referência, a gente está o tempo todo recorrendo a esse monte de imagens que estão disponíveis
e faz o uso delas, né? Eu acho que vocês devem ter percebido o quanto que o trabalho desenvolvido no material dos estudantes, com os textos, com as imagens e tudo mais, ficou um pouco limitado por conta dos direitos autorais, né? Isso daí é um gargalo na produção de material didático. Então, vamos aproveitar toda essa nossa autonomia de produção e construir com a nossa cara, com a nossa identidade, os materiais, com aqueles referenciais que a gente acredita, né, que são importantes para os nossos jovens. Então, só para resgatar aqui e finalizar a conversa, esse caminho de ATPC formativo, ele visa, então, trazer para vocês subsídios do quanto que é importante o trabalho com música para sensibilização de determinados temas. Toda vez que a gente vai começar um tema novo com os estudantes, se a gente encontra uma canção, né? A canção é uma das possibilidades. No próximo ATPC, eu já vou falar com vocês sobre o uso da poesia e sobre o uso da imagem também, né? Das obras de arte, para a gente produzir esses momentos de sensibilização nas aulas, né? Então, eu só queria trazer para vocês hoje isso, né? O quanto que a música serve como ponto de partida ou ponto de chegada, porque às vezes a gente também pode usar isso lá no final, para produzir conhecimento. E aí, resgatando que a gente encerra a reflexão sobre as competências da BNCC, vendo aí toda essa multiplicidade que ela requer e partindo aí para um novo ciclo, certo? Então, eu já vou me despedindo de vocês, agradecendo mais uma participação nesses ATPCs virtuais, né, que nós estamos vivendo, mas eu espero ter contribuído. Então, o que acontece? Todo esse passeio que eu fiz com vocês pelas músicas, sem, né, nenhum ponto de conexão com as coisas que estão acontecendo diretamente agora nas aulas do segundo bimestre e nem olhando para as aulas do terceiro bimestre, eu só quis trazer aqui para vocês possibilidades, caminhos e mostrar o quanto que isso enriquece a formação dos nossos estudantes e enriquece o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Eu acredito que fica muito mais leve, muito mais gostoso e muito mais prazeroso. Bom, vou já me despedindo e até o próximo ATPC. Tchau, pessoal!